Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas deste dia 29/3/2026, ok? Nós estamos no livro de Malaquias, nosso próximo versículo de leitura, capítulo 1, e hoje nós vamos dar sequência ao verso de número 2. Malaquias começa a desempenhar aqui uma escrita, conforme o Espírito Santo de Deus vai falando para ele, e nos deixa registrado nas Escrituras Sagradas aquilo que é a última orientação na fase dos últimos livros do Velho Testamento, né? Nós vemos aqui, depois disso, Deus fica um tempo em silêncio, e depois disso começa a parte profética da palavra ação, porque aí começa a vinda de Jesus, né? Muito bem, vamos para o verso 2, diz assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó. Nós vamos ler o verso 3 para a gente compreender um pouco melhor o que significa essa expressão. E aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. É interessante nós vermos que Deus começa esse livro de Malaquias falando sobre amor, né? Eu vos amei, diz o Senhor, e falando sobre Esaú. Mas o que tem a ver o amor com Esaú? Ele mesmo disse: eu não olhei para Esaú, aborreci a Esaú, fiz os montes de Esaú uma desolação e dei a herança aos chacais. Então, se ele não olhou para Esaú, se ele não atentou para Esaú, por que ele agora começa tratando de falar do amor e coloca Esaú no meio de um assunto? E, de certa forma, para Malaquias aqui completar a parte dele, deixar registrado obras de Deus, não tinha necessidade, né? Mesma coisa de voltar a um assunto, falar um assunto totalmente antigo, que não tem necessidade, né? Por exemplo, a história de Caim e Abel. O que vai acrescentar para um livro, exemplo de Ezequiel, um livro de Daniel? Os assuntos são tão mais específicos e condicionados, segmentados num tema tão profundo que não haveria necessidade de falar lembranças que parece que não têm conexão com aquilo que vai ser desempenhado dentro do livro. Mas aí a gente vê aqui mais profundamente a razão de Deus e do Espírito Santo de desempenhar e relembrar Esaú, uma coisa totalmente diferente dentro desse contexto. Por que ele estava falando isso? Por que ele trouxe Esaú para o meio dessa história? E por que começa então a desempenhar uma série de demonstrações do fundamento do porquê que o livro de Malaquias foi deixado para nós, né? Quando Deus começa a falar de amor, ele começa a falar de consideração. Aqui ele está falando sobre, de verdade, o livro de Malaquias é um livro fundamentado na consciência de Deus sobre o respeito. O que é respeito com Deus? O que é o respeito a Deus? Como que se respeita a Deus? Não é na igreja, quando a gente chega lá, tá tudo arrumadinho, quantas vezes vai cantar, quantas vezes vai ler a Bíblia, levantar a mão, ficar de pé, sentar direitinho. Não é o fator dos outros verem que somos respeitosos para com Deus. É o fator do dia a dia, né? É como um casamento. É diferente o jeito que o casal se trata por fora, quando todo mundo está vendo, quando vai sair, quando vai. E o jeito que realmente é a face refletida dos sentidos e do dia a dia interior, dentro de casa e interior para dentro do próprio interior do indivíduo,
quando as considerações dele para com o outro vão dia a dia sendo vivenciadas. Deus está examinando exatamente a nossa forma de consideração com as coisas diante da face de Deus. E aqui entra um item extremíssimo de exemplo quanto à palavra consideração para com Deus. Esse item se chama Esaú. Esaú foi nas Escrituras um dos exemplos mais específicos daquele filho que se sente privilegiado. Eu já sou herdeiro, já sou primogênito, já fui aceito, já está tudo certo, eu tenho os meus direitos. Quando eu crescer, tudo que é do meu pai é meu, vai ser tudo meu, quem vai mandar sou eu, quem vai fazer sou eu vou fazer então, a partir de agora, minha reação conforme eu já sou o dono, já sei de tudo, já faço tudo, eu direciono tudo do meu jeito, porque vai ser tudo meu, eu sou herdeiro. E aí Jacó, quando se sentiu crendo na posse do que era dele, ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Ele não disse, bom Deus, se eu vou ser o herdeiro do meu pai, né? Se eu vou, Isaac, se eu vou ser herdeiro daquilo que Deus tem para minha vida, então deixa eu já começar a respeitar agora. Eu vou treinando o respeito, porque quando chegar a hora de eu liderar as coisas que Deus colocar na minha mão, o respeito já está bem liderado, bem exercitado. Mas não, Esaú fez diferente. Esaú começou a lidar com as coisas do jeito dele. E é interessante que foi tão, de certa forma, desinteligente a questão, que ele perdeu a herança antes mesmo de ganhar, por causa da falta do respeito. Então, coloca Esaú exatamente dentro do cenário de Malaquias, mostrando que, com toda a religiosidade do Velho Testamento, né, toda a tradição, todos os itens ensinados, os detalhes de como viver diante de Deus, desde Gênesis até Malaquias, o item mais importante é aquele que está dentrozinho da estrutura, lá no profundo da raiz, o ser humanozinho, como Deus está assistindo lá dentro a índole dele, aquela parte invisível que ninguém vê da consciência dele, como ele respeita a Deus. E aí Deus começa a falar com Israel. Eu vos amei, Deus está dizendo, então eu vou ensinar você o que é amor. Vamos falar de amor, Jacó. Israel, vamos falar, meu povo, sobre amor. Eu vos amei, diz o Senhor. Vocês estão procurando saber em que me amaste. Como que é o amor, então? Aí Deus diz, você não viu Esaú, seu irmão? Esaú deixou de respeitar completamente todas as diretrizes da promessa. Ele se sentiu muito bem com a promessa e foi vivendo sem. Eu já sou dono de tudo. Aí Deus disse, mas você não me respeita? Você não olha para mim? Como é que você é dono de tudo? E aí, o que Deus fala aqui? Quando Esaú foi o dia de chegar a receber toda a promessa dele, já tinha sido dado a outrem. Por quê? Porque ele tinha desprezado Deus. E quando alguém despreza Deus, ele faz aflorar nas circunstâncias, por vezes, toda a reação do próprio indivíduo. Não é porque Deus é mau, é para o indivíduo ver o que ele fez com o próprio Deus. Todo tempo Deus estava, desde o dia do nascimento de Esaú, vendo de que jeito ele vai respeitar a posição de que ele nasceu primeiro, que ele tem todas as heranças, que ele vai receber tudo que é do pai dele, tudo que é do pai dele é dele. Como é que ele vai cuidar desse poder todo que ele já sabe que é dele? Esaú desprezou, não deu atenção, não olhou. Bom, no tempo certo, já é tudo meu, eu vou mandar em tudo. Pronto. E o que aconteceu? O desprezo que Esaú reagiu com Deus
foi o que nasceu de consequência diante de Deus para ele próprio, para o próprio Esaú. Então, no momento que Esaú enxergou, que achou que ia receber, diz o Senhor, aí fala aqui, não foi Esaú, seu irmão? Diz o Senhor, todavia eu desprezei e amei a Jacó. Então a gente olha e fala, poxa, que chato, Deus desprezou Esaú, tadinho. Meu Deus, não foi Deus que desprezou Esaú, foi Esaú que desprezou a Deus. Deus só refletiu o que tinha acontecido no vínculo de amor profundo entre Deus e Esaú. Estava com problema no relacionamento. Deus não podia dar uma de cego, passar por cima e, ô filho, vem, tá tudo muito bom. Não, vamos primeiro enxergar o que realmente, meu amado, entranhável Esaú, você fez comigo, Deus falando. Você desprezou toda a raiz de promessa. Desde o primeiro diazinho que você nasceu e começou a entender que você era herdeiro. Foi desprezando, crescendo, desprezando, crescendo, desprezando, passando os anos desprezando, passando os anos desprezando. Cresceu, cresceu, se tornou adulto, se tornou jovem, desprezando. Quanto tempo desprezando? Agora, e você não estava nem enxergando. Esaú não estava nem vendo o que fazia. Tinha um ímpeto de fazer do jeito que dava na cabeça dele tão forte, não dividia os pensamentos dele com Deus de uma forma tão forte que não via o desprezo. E aí, estava tão cego que Deus precisou dar um choque de realidade para que ele voltasse a considerar intimamente, na entranhável profundeza dele, a Deus. Tem coisa que precisa acontecer por fora para o indivíduo enxergar a Deus por dentro, entre ele e o próprio Deus, que o ama entranhavelmente. Então, Esaú não era seu irmão, todavia o desprezei. A reação de Deus foi só um reflexo. É que Deus é ruim, Deus não é ruim. Deus só trouxe o reflexo para despertar Esaú, o que ele tinha feito com o próprio Deus. E do jeito que Deus ama preservar amor entranhável, Deus ama preservar Esaú enxergando Deus por dentro. A partir desse momento, Esaú começou a olhar a Deus por dentro. Viveu olhando Deus por dentro. Então, nós vamos tratar aqui nesse livro, Malaquias, pelo Espírito Santo, fala sobre o respeito do amor por dentro com Deus entranhável. Como que é amar a Deus nas entranhas? Como que é Deus olhar para a gente e ver que a gente o ama e o respeita? Como que funciona essa mais profunda interpretação? Como é que eu faço isso para me ter certeza que Deus sabe que eu amo e que não existe desprezo entre eu e Deus em todas as reações, ok? E aí Deus explica para Israel, olha, eu vos amei profundamente, mas quando há desprezo, o desprezo vocês escolhem dentro de um relacionamento, o que vai ser alimentado no relacionamento quando tem desprezo? É desprezo. Toda semente que se planta, o que nasce? Nasce o fruto daquela semente. Todavia, Deus dizendo para Jacó, eu estive perto e eu amei. Eu continuo amando, ok? Nós vamos seguir quando o Senhor nos der a oportunidade na próxima meditação, que o Senhor Deus nos ajude a edificar a respeito com Ele primeiro. E entender o que é a herança dele, quais são as heranças dele, para a gente realmente começar a estruturar como cuidar da herança e o que fazer para não perder algo que a gente tem, que só é conservado no dia a dia, primeiro com Deus. Ok? Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.